segundo livro de Crônicas, capítulo número 15. El Espírito de Deus vindo sobre Azarias, hijo de Oded, e salió al encuentro de Asa, e lhe dijo: oídme, Asa, e todo Judá e Benjamim, el Senhor estará com vosotros, mientras vosotros esteis com ele. E se lhe buscais, se dejará encontrar por vosotros. Pero se lhe abandonais, que passará? Então, se isso aqui quebra a ideia, essa ideia religiosa, de que nós outros vivimos bajo la gracia, e que porque estamos bajo la gracia, não importa o que hacemos, a sangre de Jesus nos lava de todo pecado. É verdade. A sangre de Jesus nos lava de todo pecado, isso é certo. Mas a sangre de Jesus só lo lava aquelas pessoas que andam com ele. Por isso ele diz: se tu andas com ele, ele estará contigo. E se eu ando com Deus, evidentemente que eu não vou andar no pecado. Se eu ando com Deus, então se eu vivo na vida em comunhão com Ele. E como eu posso estar em comunhão com Ele e em comunhão com o pecado à la vez? Como que eu vou estar em comunhão com Deus e fazendo a vontade do diabo? Ou és uma coisa, ou és a outra. Mas eu tenho uma garantia, que se eu, como está escrito, estou com Ele, então Ele estará comigo. Então eu posso enfrentar qualquer situação, qualquer problema que venga. Se eu vivo em comunhão com Deus, eu sei que vou vencer o problema. Talvez eu não veja a solução do problema de imediato como a mim me gostaria. Sin embargo, dentro de mim eu tenho uma certeza, eu lo vou vencer. Quando? Não importa. O que importa é que vou a vencer. Porque eu ando com Deus. Então eu sei que Ele também anda comigo. Quando a pessoa ela questiona essa ideia e ela disse: não, Deus me abandonou. Na verdade, não foi Deus que abandonou a Édia. Foi Édia. E por isso que ela se sente desamparada. Porque Édia sabe. Porque quando você anda em la justiça, você não teme. Quando você hace o que é o correto, você não tem preocupação, porque você sabe que você está dentro da vontade de Deus. Então, se não há porquê de eu viver com medo, não há porquê de eu viver angustiado. Por isso que Jesus, em uma ocasião, ele diz assim para os discípulos: não os preocupeis, não andeis ansiosos por lo que habeis de comer, de vestir, e etc, etc. Porque vuestro Padre sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí ele diz: busquem em primeiro lugar. E que passará? E as demais coisas que? Ponto. Ele digo. Foi ele quem digo isso. Então, se eu ando dentro da justiça, se eu ando dentro dessa relação, como estamos falando, se eu tenho uma aliança, um pacto com Ele, e eu lhe sou fiel a esse pacto, sou leal a esse pacto, então eu posso estar tranquilo. Foi como eu lhes disse no domingo: Deus só necessita de duas coisas. Deus só necessita de duas coisas para ter uma aliança comigo. Quais são as duas coisas? Fidelidade, lealdade e disposição de obedecê-lo. Só duas coisas. Deus só necessita dessas duas coisas: que eu seja leal, fiel, e que eu tenha disposição de obedecê-lo. Se eu tenho essas duas coisas,
Ele vai estar em aliança comigo. E se Ele está em aliança comigo, não há inimigo, não há nada, nem nada que me pueda vencer. Amém, gente? Me está compreendendo? Ele falou isso porque Asa, esse rei, se você lê nos versículos anteriores, depois de ler em casa, ele tinha um exército muito pequeno. Ele tinha um exército muito pequeno. O exército de Asa era de... A ver aqui. Eu creio que eram 300 mil homens. Ele tinha um exército de 300 mil homens. E ele foi para a guerra contra um outro exército que tinha 1 milhão. Ou seja, humanamente era uma batalha perdida. Mas como Asa, ele estava buscando a Deus, então se a Bíblia disse que Deus lhe deu a vitória e ele venceu a esse inimigo que era muito mais grande e muito mais preparado que eles. Então, se Deus estava falando, se ustedes andam comigo, eu estarei com ustedes. Mas se ustedes me abandonam, ustedes vão estar solos. Aí ele disse mais: por muitos dias Israel estuvo sem Deus verdadeiro e sem sacerdote que ensinara e sem lei. Pero, em sua angústia, se volveram ao Senhor Deus de Israel e lhe buscaram. E ele se derrou encontrar por eles. E naqueles tempos não havia paz para ele que saía, nem para ele que entrava, sino muitas tribulações sobre todos os habitantes da terra. E era destruída nação por nação, e cidade por cidade, porque Deus los afligiu com toda classe de adversidades. Mas vosotros esforçaos, e não desmaieis, porque se você tem um pacto com Deus, você vai ser recompensado. Você vai ser honrado. Mas mientras você não tenha um pacto com Deus, você se apenas frequentador da igreja, você vai ter uma vida de adversidades, de tribulações. Você vai ter uma vida de fracassos. Por quê? Porque você não quer ter compromisso. E se a pessoa não quer ter compromisso com Deus, como ela pode esperar que Deus se comprometa com ela? Se ela não se quer unir a Deus, como que ela espera que Deus se una a ela? Então, eles sofriam essas questões porque eles não queriam ter comunhão com Deus, por isso eles sofriam, por isso havia tribulações. Mas ele digo, se ustedes me buscam, eu estarei com ustedes. Aí disse a Bíblia assim: e quando Asa oyou estas palavras, e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, se animou, e quitou os ídolos abomináveis de la terra de Judá e de Benjamim, e de las cidades que havia conquistado em la região montanhosa de Efraim. Então, que ele hizo? Que estava onde? Você vê aqui, por isso que eu lhe dije, duas coisas. Primeiro, fidelidade. Segunda, disposição para quê? Para obedecer. Quando esse homem, esse rei, Asa, ele escutou a palavra, você vê, a primeira coisa que ele foi a ser, quitou as coisas abomináveis, ou seja, a idolatria. Porque a idolatria é uma infidelidade. Deus não aceita que você tenha outros deuses. Por isso ele condena a idolatria. Que a pessoa tenha santos, imagens, que a pessoa quede prendendo veladoras para essas coisas. Deus condena.
Deus não aceita que nós outros seamos idólatras. Ele não aceita nenhum tipo de idolatria. Nada. Então se vê que quando Asa escutou isso, ele já entendeu que a primeira coisa que ele tinha que remover, a infidelidade. Não poderia haver infidelidade. Não poderia haver outro Deus. Não poderia. Então ele removeu todas as coisas abomináveis. Ou seja, toda aquela idolatria que estava em Judá, ele foi removendo. Ele foi quitando. Porque ele queria um pacto com Deus. E a segunda coisa que ele hizo, ele restaurou. Porque como eu lhes disse na semana passada, a aliança ou o pacto não era com o templo, era com o altar. Então ele restaurou o altar, porque ele já tinha esse entendimento, de que se eu quero relacionar-me com Deus, minha vida tem que estar em el altar. O que significa isso? Vida de sacrifício. Uma vida de fidelidade. Uma vida dedicada a Deus. Por isso a figura do altar. Amém, gente? Está compreendendo? Se você quer um pacto com Deus, você tem que entender isso. Então, se você tem idolatria, você tem que removê-las. Ah, mas o bispo, aquele santo que eu tenho, foi minha mamá que me lo derrou, e minha abuela, e me pediu que eu nunca me desiciera de ele. Então, eu vou quedar com a maldição por causa de minha mamá e de minha abuela? Não. Não há vínculos sentimentais. Porque minha obediência a Deus está por em cima de meu amor, hacia padre, madre, irmão, marido, mulher, a quem seja. Amém, gente? É o preço de um pacto. Então, você não pode colocar vínculos sentimentais por em cima de sua relação com Deus. Ele é em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar. Eu me acordo, por exemplo, eu era membro da igreja, obreiro, não me acordo a hora, há muitos anos. Mas eu me acordo que um domingo por la manhã, eu me levantei e eu me estava arreglando para ir para a igreja, e aí meu papá me chamou. Aí ele me disse assim: Franklin, por favor, só oi, porque eu estou enfermo. Ele tinha uma enfermidade chamada gota. Já sabe o que é isso? Ele sofria de gota. Aí ele diz: eu estou aqui que eu não consigo nem pisar. Aí ele me diz: vá ao negócio, porque teníamos negócios, e ele quer ir no negócio, só oi. Aí eu lhe disse assim: papá, com muito gosto lo harei. Com muito gosto, você pode estar tranquilo. Eu me vou a la reunião. Terminando a reunião, eu me regresso. Aí ele começou a maldecir. Não, que crê. Aí começou. Você já sabe a história. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. E me falou um montão de coisas. Não tem coração, não me está vendo enfermo. E na igreja, lá. E eu lhe disse: papá, eu não estou dizendo que não vou. Só te estou dizendo que primeiro eu vou à reunião da manhã. A reunião começa às 7, termina às 8:30, às 8:45 já estou aqui. Ele atendo todo, me quedo todo o dia. Aí ele quedou: não, então se nada, tá bem. Aí me fui ao culto. Participei da reunião como sempre. Terminou, me regressei ao negócio. Quando me regressei ao negócio, o que crê? Ele estava andando como se nada houvera. Então, o que eu entendi com aquela coisa? O diabo, não foi chantagem, não. O diabo usou aquela situação para ver. E Deus permitiu para que Deus também pudesse ver o nível de pacto que eu tinha. Se meu padre estaria por cima ou no nível de minha relação com Deus. É uma decisão difícil, porque é seu padre. E você lo vê enfermo. Mas antes de minha relação com meu padre, está minha relação com Deus. É só um pequeno exemplo. Mas que muitos han falhado
por querer agradar aos demais. Você vê quantas pessoas que, por exemplo, quando tem festas pátrias, Navidad, Ano Novo, e claro, a família toda vem à casa de uno deixa de vir à igreja. Uno deixa de vir um culto de domingo por la manhã, não porque toda a minha família chegou à casa e quedaria muito mal que eu me viniera à igreja e los deixara aí. Ou seja, eu considerei mais importante isso que ele. Ou seja, eu despreciei quem? El altar. Porque isso é exaltar. Então eu não posso colocar nada por em cima do altar. Nada. Minha família não pode estar. Minhas amistades não podem estar. Eu nunca vou querer que Deus me dê um trabalho que eu não pueda estar na igreja domingos à manhã para adorá-lo. Um trabalho que me quite da igreja, que eu não pueda mais vir à igreja. Ou seja, como que Deus me vai dar um trabalho dessa natureza? De maneira alguma. Porque Deus, o que Ele mais quer é minha alma. Eu me acordo que uma vez eu atendi um empresário aqui de Itacubaia, que ele me disse assim: não, bispo, é que eu estou com muito trabalho, e os domingos à manhã eu não posso vir, porque é muito trabalho e tudo isso, mas bispo, meus dízimos aumentaram muito, porque a hora de eu posso dar dízimos muito grande. E eu lhe disse assim: e quem digo que eu quero seus dízimos? E quem digo que Deus está mais interessado em seus dízimos que em sua alma? Mas a pessoa, ela justifica pensando que ela pode dar mais dízimos, mais dinheiro na igreja, e com isso ela pode cobrir o hecho de que ela não está vindo mais à igreja, de que ela não está mais domingo na igreja, que ela não pode mais estar. Se me hago entender? Ou seja, ela pensa que uma coisa justifica e não. Pacto. É pacto. Nada pode estar por em cima. Nada, nem nada. Então, orro com isso. Porque muitos, em pequenos detalhes, han mostrado para Deus que não tem impacto com Ele. Pequenos detalhes, como estes. A família chega e eu não quero desagradar a família. Não, eu lhe deixo o desayuno preparado e me venho à igreja. E se alguém reclama, não, perdone-me, pero eu já tenho um compromisso e depois estou aqui, me quedo todo o dia, mas primeiro é meu compromisso. Isso é pacto. Amém, gente? Me está compreendendo? É comunhão com Deus. Estou muito cansado, não vou ler a Bíblia hoje. São detalhes. Não puedo. Nada é mais importante que isso. Nada pode ocupar o lugar dele. Amém, gente? Então, Asa, ele removeu as coisas abomináveis. Então, se você quer pacto com Deus, você tem que remover essas coisas abomináveis de sua vida. Se a coisa abominável é pornografia, você tem que remover. Se a coisa abominável é prostituição, você tem que remover. Se é um santo, quita-lo. E às vezes não és um santo de madeira, de gesso, às vezes o santo é de carne e osso. Porque de pronto você está colocando sua pareja por em cima dele. Porque você está vivendo no pecado por causa de uma pareja. E você sabe que está errado. Então você está violando o pacto do altar, quer dizer, o pacto do sacrifício. Por causa da noiva, do novio, você está cometendo uma coisa abominável. Você está rompendo o pacto. O pacto não é só de palavras. Por isso que ele diz duas coisas: fidelidade e disposição de obedecer. E quando você se dispõe a obedecer, você vai ter contrariedade. Você vai ter pessoas que vão estar e lhe vão questionar. Mas eu vou obedecer, porque eu quero um pacto. Ah, mas o bispo, eu vou perder o novio. Grande coisa você vai perder. Ah, o bispo, mas se eu águas me pareja, me der. Você vai perder o quê?
E se você observar assim com lupa, vê como é essa pessoa com você, que não vale a pena você perder sua comunhão com Deus, seu pacto com Deus, por causa de outra pessoa. Usa a cabeça, porque Deus tem coisas muito melhores e maiores para ser em sua vida. Amém, gente? Mas Ele necessita compromisso, Ele quer compromisso. Ele quer fazer maravilhas, mas como Ele hará se eu não quero pagar o preço? Então se vê aqui Asa, ele entendeu a mensagem, e prontamente ele quitou todo o que era abominável, e como está escrito aí, então se restaurou o altar do Senhor que estava delante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e a los de Efraim, Manassés e Simeão, que residiam com eles, porque muitos de Israel se passaram a ele, quando viram que o Senhor, su Deus, que... Então, se sua família hoje pode ser incrédula, mas se eles veem que você tem um pacto com Deus, e eles vão ver os resultados desse pacto em sua vida, eles se querrão unir a Deus também. Eles vão querer vir à igreja. Você não vai necessitar ser uma pessoa molesta. Vamos à igreja, vamos à igreja. Não hace falta. Porque se você tem um pacto com Deus, sua vida vai reflejar a glória de Deus. E eles querrão vir, só com seu testemunho. Amém, gente? Aí disse assim: se reuniram, pois, em Jerusalém, em el terceiro mês del ano 15 del reinado de Asa, e em naquele dia sacrificaram ao Senhor 700 boedes, e que? Del botim que haviam que? Você vê que não há pacto sem sacrifício, não há. E às vezes quando se habla de sacrifícios, as pessoas, elas não entendem a grandeza de lo que isso significa. Israel, eles tinham esse entendimento. Imagine-se, 700 bois. 700 bois. Coloca isso em um valor econômico. Quanto valeria isso? Quanto valdria? Economicamente, se colocasse hoje ao preço de um boi, quanto custa um boi? Eu não sei, não me pergunto, que não tenho a mais mínima ideia. E ademais de isso, eles ofereceram 7.000 ovelhas. Vê como eles tinham consciência de altar, de comunhão, de relação, de sacrifício, de ofrenda. Era consciência. Aí disse: hicieron, o que eles hicieron? Hicieron o quê? Pacto. Para quê? Deus de seus padres com quê? E com toda, e que todo ele que não buscar ao Senhor, Deus de Israel, moriria, já fora pequeno ou grande, homem ou mulher. Vê como ele estava com essa disposição. Ele queria tanto que Israel fora librado, que Israel fora próspero, que Israel fora bendecido, que ele instaurou na lei: quem não entrar no pacto, muere. Imagine-se. É que eu não posso fazer isso. Mas me dá ganas. Sabe por quê? Porque eu quero tanto que sua vida cambie. Eu quero tanto que ustedes possam ver as maravilhas de Deus, ver Deus obrar em sua vida, você ver Deus bendecir sua casa, prosperar sua economia, restaurar sua família. Eu quero tanto que isso aconteça como Asa. E ele sabia que a clave era o pacto.
porque o pacto daria segurança, seguridade. O pacto daria para Israel isso. Então, quando nós outros falamos de pacto, o que nós outros queremos é seu benefício. Não é o benefício de la igreja, instituição universal, igreja universal. Não, o benefício é para a sua vida. Porque se você toma a decisão de eu vou obedecer, de eu vou ter essa disposição de obedecer, de eu vou ser fiel a Deus, de eu não vou mais ter essas abominações em minha vida, coisas que me separam dele, de eu vou eliminar isso, porque eu quero ver Deus obrar em mim, eu quero ver essas maravilhas, eu não quero só escutá-las, eu quero vivê-las, eu não quero falar delas maravilhas que Deus hizo no passado, eu quero falar delas maravilhas que Ele hace em minha vida. Me estão compreendendo, sim ou não? E é o que você tem que pensar. Eu não quero só escutar testemunhos de outros e aplaudir testemunhos de outros. Não, eu quero que Deus haga comigo. Mas para que Ele haga comigo, eu tenho que entrar em um pacto. Por isso que ele está, isso está ameaça. Quem não entra no pacto vai morrer. Homem, mulher, pequeno ou grande. Todo mundo tem que fazê-lo. Porque ele queria essa garantia de que Deus bendeciria a Israel por conta desse pacto. Me estão compreendendo? Sim ou não? Aí disse assim: ademais, lo juraram ao Senhor com grande voz, com gritos, com trompetas e com cuernos, e todo Judá se alegrou enquanto ao juramento, porque haviam jurado de todo o coração e lhe haviam buscado como? Sinceramente, e ele se deixou encontrar por eles, e o Senhor lhes deu o quê? Há algumas versões que dizem que Deus lhe deu paz. Na versão 960 ou 960 diz que ele deu paz, verdade? Paz por todos os lados. Caramba, você se imagina você poder chegar à sua casa e dentro de sua casa há paz, há tranquilidade. Você economicamente tem paz, contas estão pagadas, dinheiro está sobrando, há um ahorro, negócio está prosperando, você está tranquilo, em paz. Você está em paz porque seus filhos estão buscando a Deus, seus filhos estão indo no caminho de Deus, você está tranquila. Você não é aquela madre que está sempre preocupada, porque você sabe que seu filho não anda com Jesus. Você sabe que seu filho não é de la fé. E para você não basta que seu filho diga: não, mamãe, eu creio em Deus a minha maneira, eu não necessito ir à igreja. Você sabe que isso é errôneo. A paz que você quer é ter seus filhos aqui. Imagina se aqui hoje, nesse momento, você estiver aqui, com toda a sua família sentada aqui, ao seu lado. Imagine, você teria que? Paz e que? Tranquilidade. Mas você vê, todo isso é um resultado de quê? Do pacto. É a consequência do pacto, porque assim como ele digo que havia tribulações anteriormente para ele que entrava, o verso 4 disse, pero em sua angústia, verso 5, em naqueles dias não havia paz, nem para ele que saía, sino muitas que? Tribulações para... Ou seja, quando eles não estavam em pacto, era isso que acontecia, angústia. Não havia paz, nem entrando, nem saindo, tribulações. Mas você vê, depois do pacto, Deus lhes deu paz por todos os lados. É isso que nós outros queremos. Por isso que ele digo, quem não haga vai morrer.
Porque ele entendia a grandeza de estar aliado a Deus. E aí disse assim, para terminar: vê-lo que és o pacto. E ele também depuso a Maaca. Maaca era quem? Sua madre. De ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera, e Asa derribou a horrible imagem, e la hizo pedaços, e la queimou junto ao torrente de Cedrón. Teve a la própria madre, ele depuso ela de reina madre. Ele quitou o cargo de ela, e era madre. Mas quando se trata de la relação com Deus, nada pode estar por em cima, nem la madre. Ele poderia dizer: não és minha mamá, lá vou a respeitar, vou a ser mais suave, tolerante, porque és minha mamá. Então ele agarrou a madre fora. Você se imagina? Sacar a madre de uma posição como de reina madre fora. E a um agarrou as imagens dela, quebrou e rompeu, porque ele não aceitava mais. Isso é pacto. Você vê que a pessoa, quando entra em pacto com Deus, nada nem nadie vai estar por em cima, nem tampouco no mesmo nível. É Deus por em cima de todo e de todos. Amém, gente? E aí disse: trago a la casa de Deus as coisas consagradas por su padre, e suas próprias coisas consagradas, plata, ouro e utensílios. E não houve mais guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Digam graças a Deus. Compreenderam? Quem me ha compreendido? Pense nisso. Que coisas abomináveis que você deve removê-las de sua vida. É o preço a pagar. Que é o que lhe está separando desse pacto com Deus? Que é o que lhe está impossibilitando de você realmente andar de acordo com a palavra de Deus? Remova de sua vida. Quita de sua vida. Porque mais vale você ter um pacto com Deus que lhe dará paz e tranquilidade, que você querer agradar a terceiros e viver com sua vida um inferno. E de nada levar a servir. Você pode vir aqui no altar, colocar grandes sumas econômicas, isso não vai resolver o problema. Porque Deus quer pacto. Ele quer compromisso. Ele quer lealdade. É isso que ele quer. Mis ofrendas, mis sacrifícios têm que ser santos para Deus. Para que Ele aceite mis sacrifício, para que Ele aceite mis ofrendas, para que Ele aceite o que eu lhe ofereço no altar, primeiro eu tenho que ter pacto com Ele. Por isso que Jesus ensinou, já em São Mateus, capítulo número 5, Ele ensinou assim: Ele ensinou assim, a ver, verso número 23, 5:23. Portanto, se estás apresentando tua ofrenda, aonde? Aonde? Então, sempre haverá essa figura, a figura do altar. Não há comunhão, não há pacto, não há nada sem altar. Então, se Jesus diz: se estás apresentando tua ofrenda em el altar,
e allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, e ve, reconcilia-te primeiro com tu hermano, entonces vem, e que? E apresenta a tua ofrenda. Você vê que a ofrenda, o sacrifício, ele não tendrá o valor para Deus se esse sacrifício, se essa ofrenda não há pacto. Não há, não serve para Deus. Mas o bispo é que eu estou dando buenas sumas. Você pensa que dinheiro vai comprar Deus? O que Deus quer é toda a sua vida. Ele quer toda a sua vida. Ele quer pacto. Ele quer isso aqui, ó, compromisso. Então, remueva de sua vida, como Asa. Remueva. Ele não lhe está condenando por ele erro que você está cometendo. O que ele está te amando é para que você abandone. Ele não condena ao pecador, ele condena ao pecado. Então, se ele te ama, porque ele quer, ele está dando oportunidade de que eu assuma, eu vou pagar o preço, eu vou ter que remover essas abominações, eu vou ter que retirar de minha vida essas coisas, mas por uma causa. Eu quero paz e tranquilidade. Eu quero ter a certeza que Deus está comigo. E Deus só está comigo se eu estou com Ele. Então, se é isso que você busca, então haga um pacto. Remueva as abominações. Entregue 100%. Você verá o que Ele hará por você. Você hoje pode estar sendo derrotado, hoje você pode estar fracassando, hoje você pode estar humilhado por seus inimigos, adversários, hoje você pode estar aí com sua vida de patas para riba. Mas se você hace um pacto com Ele, Ele reverte tudo isso, não de la noite à la manhã, mas Ele reverte. Como Ele isso com Asa, e Ele ha hecho com todos aqueles que entraram em aliança com Ele. Amém, gente? Compreenderam? Coloque-se de pé em seu lugar. Cierra os olhos. Haz de mí, Señor, un fuego abrasador. Contigo alianza tengo, mi Señor. Santo Espírito, Santo Espírito, llena este lugar. Llena este lugar. Em Ti seremos uno em Tu altar. En Ti seremos uno en Tu altar. Santo Espírito, Santo Espírito, fuego abrasador. Fuego abrasador. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. heme aqui. Santo Espírito, Santo Espírito, quero mais de Ti. quiero más de Ti. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. heme aqui. Haz de mim, Senhor, Haz de mí, Señor, fuego abrasador. fuego abrasador. Diga-lhe, contigo aliança tenho. Contigo alianza tengo, mi Señor. Santo Espírito, Santo Espírito, llena este lugar. llena este lugar. Em Ti seremos uno. En Ti seremos uno en Tu altar. Você que quer aqui a hora remover de sua vida todas as abominações, aunque você tenha que de pronto cortar algum tipo de relação, porque você sabe que está mal, você de pronto vai ter que abandonar tradições,
Mas usted nesta noite quer fazer um pacto com Deus. É de toda a alma, com sinceridade. Se você vai remover essas abominações, venga aqui delante do altar. Você que quer tomar essa decisão aqui a hora. Porque de pronto sua vida ha sido de angústias, de tribulações, tanto entrando como saindo. Mas você quer hoje entrar em aliança com Ele. Venga aqui e venga cantando. Haz de mim, Senhor, um fogo abrasador. Contigo aliança tenho a mim, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, llena este lugar. Llena este lugar. Em ti seremos uno em tu altar. En ti seremos uno en tu altar. Santo Espírito, Santo Espírito, fogo abrasador. fuego abrasador. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. heme aqui. Santo Espírito, Santo Espírito, quero mais de ti. quiero más de ti. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. heme aqui. Vem com tu fogo. Vem Com tu fogo. Vem com tu fogo. Vem com tu fuego. Fogo que transforma. Fuego que transforma. Vem na queimar. Ven a quemar en mí. Vem, pídale. Ven con tu fuego. Vem com tu fogo. Ven con tu fuego. Fogo que transforma. Fuego que transforma. Vem na queimar em mim. Ven a quemar en mí. Santo Espíritu, Aleluia. fuego abrasador. Santo Espíritu, Heme aqui. heme aquí. Santo Espírito, Santo Espíritu, quero mais. quiero más de ti. Santo Espírito, Santo Espíritu, heme aquí. Senhor nuestro Deus, quando Asa escutou as palavras do profeta, que lhe digo a ele que se ele fuera contigo, tu serias com ele, e lhe mostrou o motivo de tanto sofrimento, Asa prontamente ele removeu todas as coisas abomináveis, reparou o altar do Senhor, reuniu todo o povo, ofereceu sacrifícios sobre tu altar e adoraram ao Senhor. E se não fora pouco, hasta la madre ele removeu do posto que ele ocupava, porque ele queria um pacto. E é o que essas pessoas estão decidindo a ser aqui hoje. Elas vão remover aqui a hora, delante de tu altar, todas as coisas abomináveis, todo aquele, ó Deus, que las separa de ti, porque elas querem, ó Deus, um pacto contigo. Esse pacto não é comigo, não é com a igreja, é contigo. Então, ó Deus, mira-las, porque tu puedes ver
quando um coração é sincero. Então, Senhor, mira para essa pessoa que agora se derrama delante de ti, entregando-lhe toda a sua vida, toda a sua alma. Hable com Deus agora, minha amiga, meu amigo. Hable com Ele. Entrega-lhe a Ele todo o seu ser, toda a sua vida. E diga-lhe a Ele que você quer fazer uma aliança com Ele. Hable com Ele. Ele não mira para seu passado, Ele não lhe condena por seus erros, mas Ele lhe chama aqui hoje para abandonar o passado e recomeçar em aliança com Ele, tendo-lo a Ele como aliado. Aleluia. Oh Senhor, nosso Deus, mira para essa pessoa, meu Senhor, que quer, ela te quer a ti, ó Deus, ela te quer a ti, ela quer tu presença, ó Deus. Entra em aliança com esse povo, Padre, meu Padre, haga aliança com eles aqui agora, e llena-los de tu Espírito Santo, que tu Espírito Santo Ele venga sobre essas pessoas que estão em aliança contigo, essas pessoas, ó Deus, que se entregam de hecho ao Senhor. Aleluia. Ó Espírito Santo, vem Espírito Santo, e lava, Espírito Santo, lava de todo pecado, lava de toda maldade, toda suciedade, lava a mente, a consciência, o coração, e que essas pessoas, ó Deus, elas já comecem a ver os frutos desse pacto, elas ver, ó Deus, a paz e a tranquilidade, primeiro dentro de elas, e depois extendendo-se para o exterior de elas, mas primeiro é em elas, meu Senhor. Então vem Espírito Santo sobre essas pessoas que se entregam a ti, ó Deus. Isso, entregue a Ele toda a sua vida, minha amiga, meu amigo. Isso, entregue-lhe a Ele todo o seu ser. Remueva todas as abominações de sua vida, todas. Isso, remueva todo. Quita de sua vida todo, para que você tenha uma aliança com Ele. Aleluia. Oh Jesus, receba estas pessoas agora, receba-las, ó Deus. Seas santificado através dessas pessoas agora, porque a vida de elas é toda tua, meu Senhor. Aleluia. Digno de todo honor, que habita en el alto y santo lugar. Revélate a mí, me rindo ante ti, nací para adorarte. Aclamaré tu santo nombre para la eternidad. Revélate a mí, me rindo ante ti, nací para adorarte. Oh Santísimo, grandiosísimo, digno eres tú de toda adoración. Me rindo a tus
placer es exaltar tu nombre, Señor, te alabaré. Aleluia, digno De todo honor, que habitas en el alto y santo lugar. que habitas en el alto y santo lugar. Pida-lhe, revela-te a mim. Revélate a mí, Me rindo ante ti. me rindo ante ti. Nasci para adorar-te. Nací para adorarte. Aclamaré tu santo nombre. Aclamaré tu santo nombre Para a eternidade. para la eternidad. Pida-lhe, revela-te a mim. Revélate a mí, Me rindo ante ti. me rindo ante Nasci ti. para adorar-te. Nací para adorarte. Ó Santíssimo, Oh Santísimo, grandiosíssimo, grandiosísimo, digno eres tú de toda adoração. de toda adoración. Me rindo a tus pés. Me rindo a tus pies. Ó Santíssimo, Oh Santísimo, grandiosíssimo, grandiosísimo, qué honra y qué placer es exaltar tu nombre. es exaltar tu nombre. Senhor, te alabaré. Señor, te alabaré. Cante, ó Santíssimo, Oh Santísimo, grandiosíssimo, grandiosísimo, digno eres tú de toda adoração. de toda adoración. Me rindo a tus pés. Me rindo a tus pies. Ó Santíssimo, Oh Santísimo, grandiosísimo, qué honra y qué placer es exaltar tu nombre, Señor, te alabaré. aleluia, aleluia. Receba a presença de Deus. Aleluia. Ele está conosco, meu amigo, minha amiga. Você que ha hecho esse pacto com Ele. Ele está conosco, creia. Há pacto. Ó Espírito Santo, envolve essa pessoa agora e dê a ela a garantia de que o Senhor está em aliança com ele agora, que há pacto. Envolva, Espírito Santo, cada pessoa que está aqui, envolva-la. Receba agora a presença do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, meu Senhor, eu te dou graças. Te dou graças por essas pessoas que estão compreendendo aquilo que tu queres fazer com nédias e em nédias é extremamente grandioso. Oh, Jesus, por isso eu lhe pido que nestes meses que temos para finalizar este ano, haga maravilhas, muéstrate
toda a tua glória, para que essas pessoas possam contar suas maravilhas, para que elas possam anunciar tuas maravilhas. Oh, meu Senhor, revela-te a essas pessoas, para que elas sejam testemunhos vivos de que tu não cambiaste, de que tu eres o mesmo Deus, o Deus de Israel e nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu te adoro, eu te glorifico, ó Deus. Seas exaltado, seas glorificado, seas engrandecido, como tu te lo mereces, ó Santíssimo. Oh Santíssimo, aleluia, grandiosíssimo, digno eres tú de toda adoração, me rindo a tus pés, me rindo a tus pies. oh Santíssimo, oh Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo, que honra y que placer es exaltar tu nombre, Señor, te alabaré. Desde agora e para sempre, em nome de Jesus, e que todos digam amém, de graças a Deus, graças a Deus.